Agora, Igor, nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um novo arcabouço fiscal, que foi proposto pelo governo federal, né? Explica para a gente como foi esse trâmite, porque primeiro a gente estava aguardando aquela aprovação no Senado, que modificou, e já foi automaticamente aprovado pela Câmara Federal. Como que foi essa votação? E traz também os detalhes sobre as alterações para a gente, por favor. Olha só, Adriane, o texto base, o mérito, ou seja, a parte principal ali do arcabouço fiscal, foi aprovada ontem à noite por ampla maioria, 379 votos favoráveis para o texto do arcabouço. Então, fim das discussões a respeito do arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional. O texto agora segue para a sanção de Geraldo Alckmin, que está na presidência interina da República, já que Lula está em viagem internacional. O que aconteceu é que os deputados concordaram com as mudanças estipuladas pelos senadores. Foram poucas. Os senadores tiraram do teto de gastos o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O que é isso? É a nossa maior fonte de recurso. Brasília é basicamente mantida pelo Fundo Constitucional. Ele está fora do teto de gastos. Os deputados concordaram com os senadores e mantiveram fora do teto. Também está fora do teto os recursos para o Fundeb, aquele dinheiro voltado para a educação pública. Os deputados também deixaram passar essas mudanças dos senadores. Então, esse consenso entre deputados e senadores fizeram com que o texto base, ou seja, a parte principal do arcabouço, fosse aprovada e seguisse para a ascensão presidencial. Por que eu disse que as discussões do arcabouço terminaram ali no Congresso? Porque aquelas sugestões de alteração, elas vão ser discutidas à parte, por meio de lei complementar, por meio de PEC, por meio de um novo projeto de lei. Então, aquilo que estava em divergência acabou sendo deixado de lado e vai ser discutido por um outro jeito, de um outro jeito, por um outro tipo de texto ali no Congresso Nacional. Então, realmente, o arcabouço, ele acabou sendo aprovado ali na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre esse assunto. Acompanhe. Algumas alterações permanecerão, como o Fundeb e o Fundo do Distrito Federal, e todas as outras, penso que sairão. Algumas vão ter destaques, mas a questão da mudança do cálculo do IPCA, não houve um convencimento de que seria necessário constar num projeto de lei complementar. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 24. Agora, bora falar de bastidores? Vamos lá, olha só, o arcabouço fiscal foi votado, como eu falei, 379 votos favoráveis, a maioria esmagadora dos 513 parlamentares que tem ali na Casa Baixa. E o que acontece é que o arcabouço fiscal só foi votado depois de muita discussão dentro da Casa de Lira, ali durante a semana inteira. Desde a semana passada, parlamentares da oposição, da base aliada e também integrantes do governo federal ficaram se encontrando a portas fechadas com Lira para definirem como é que ia ser a discussão do arcabouço fiscal. Esse texto saiu, agora o governo federal precisa fechar a parte dele. E qual é o acordo do governo? Reforma ministerial. André Fufuca deve assumir o Ministério do Desenvolvimento Social no lugar de Wellington Dias. Então, sai um parlamentar do PT e entra um parlamentar do Partido Progressista, que é o partido de Lira, no governo. O primeiro partido realmente ali do Centrão para o governo federal. Então, a gente vê que o Centrão ganha ainda mais espaço dentro do governo. O governo federal abre ainda mais legalidade para que o Centrão domine ali as decisões. Então, realmente, quem manda nesse país é o Centrão. Hoje, Arthur Lira é um dos homens mais poderosos desse país, articula com muita maestria tudo o que rola ali na Câmara dos Deputados. Só para a gente fechar, o novo arcabouço fiscal tem a missão de conter os gastos públicos sem deixar de investir em políticas públicas. Ele substitui o teto de gastos que nunca foi respeitado. Adriane, hoje é o dia mais seco daqui de Brasília, é o dia mais quente, faz 9 horas da manhã e o sol já está rachando. Eu vou devolver para você. Não aguento mais esse sol no meu rosto, tá difícil. Tá certo, Igor, tá certo. Olha, o Lula tá fazendo o L de Lira, né?
Tá fazendo ela de lira porque tá mandando, desmandando. Vou liberar aqui o Igor que está ali no sol. Aqui estamos também num dia muito quente. Nós estamos com uma previsão de temperatura de 38 graus, que pode chegar aos 40, Igor. Mas, por enquanto, eu estou no ar-condicionado. Então, vou me despedir de você para você sair do sol. Brasília também é muito quente. Olha que lá, teoricamente, começa o inverno já, né? Mas ainda estão com as altas temperaturas. Obrigada, Igor, por sua participação aqui no Manhã no Ar. A gente vai seguir acompanhando esse arcabouço que ela define também várias regras. Por enquanto, aquelas questões de impostos, que era o que mais preocupava, foi adiado para essa votação. O detalhamento disso, isso vai ser definido de outra forma. E eles precisavam fazer a votação do arcabouço fiscal até o dia 31 deste mês. Caso não fizesse, o governo federal não poderia colocar em prática, por exemplo, o PAC, que foi anunciado recentemente, o Programa de Aceleração de Crescimento, que vai fazer investimentos em várias áreas, porque é um investimento extremamente alto, né, de mais de 70 bilhões de reais, e eles não têm previsão orçamentária para isso. Então, com essa mudança no teto de gastos agora para o novo arcabouço fiscal, Lula vai ter autonomia para isso. Algumas mudanças foram feitas e outras ainda serão. Inclusive, a gente tem a votação dos nossos parlamentares aqui do Amazonas, né, em relação ao arcabouço. Adail Filho, Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Saulo Viana, Sidney Leite e Silas Câmara votaram, né, a favor. O Átila e o Fausto estavam ausentes. Não é a primeira votação importante que a gente tem a ausência de Átila Lins, né? Não é a primeira. Na verdade, são várias decisões importantes para o país em que não está. E é muito fácil, né? Você simplesmente não está nos 3 dias em que se pode, se trabalha em Brasília oficialmente, num dia de uma votação importante, e aí depois, não, eu não votei nem a favor e nem contra, ficar ali em cima do muro. A gente tem pouca representatividade em relação a números na Câmara Federal. O Amazonas só tem direito a 8 deputados. Nosso estado é um dos estados que tem a menor representatividade, né, em relação à quantia mesmo, já deveríamos ter mais. Se você comparar São Paulo, lá são 70, e os 8 que tem, 2 não estavam presentes e, de forma reincidente, Átila Lins não estava no parlamento. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.